Então agora vamos ver controlador do personagem. Eu estou aqui no player, eu tenho aqui o script controlador, vou abrir ele. Colocar ele aqui do lado. Eu tenho alguns parâmetros públicos. O jump force é aquele que a máquina de estados vai ligar e desligar. Significa que eu estou aplicando a força para ele pular mais alto. O Jump Impulse é só um gatilho, eu vou armar ele para dizer que tem que aplicar o impulso do pulo. A gravidade, se eu olhar aqui, olha, eu configurei a gravidade como 80, para a gente ter o comportamento parecido com o do Mario. O impulso do pulo eu configurei como 20, também para que fique parecido com o Mario. A velocidade, isso é a velocidade horizontal para ir para os lados, eu configurei como 10. Esse vetor 3, velocidade, é simplesmente, eu coloquei ele como público simplesmente para eu poder monitorar a velocidade, para eu poder enxergar a velocidade que o personagem está andando. Aí eu vou ter duas privadas, que é o Rigid Body e o Animator, que são esses componentes aqui, o componente Rigid Body e o componente Animator. Então, no Start, no método de iniciação, eu vou pegar a referência do Animator e eu vou pegar a referência do Rigid Body, sem nenhum mistério aí. No Update, o Update é o que acontece a cada quadro do jogo. Então, é interessante que eu pegue os inputs, né, o que a pessoa apertou no controle, é interessante que eu pegue essas coisas no Update. Porque se eu pegar no Fixed Update, eu posso perder esse input. Então, no Update é onde eu devo pegar se a pessoa está apertando ou não um botão. Então, eu vou ter aquele booleano, que é o jumping, né, que eu estou lá no meu Animator. Quer dizer, se está pulando ou se não está pulando. Aliás, se está segurando o botão de pular ou não está segurando o botão de pular. Então, eu vou pegar aqui, estou segurando o botão de pular, eu seto o booleano lá. Aí eu vou ter o gatilho. O gatilho é quando eu comecei a apertar o botão de pular. Então eu vou pegar aqui, olha, quando eu comecei a apertar o botão de pular, eu engatilho o jump. Então isso daqui é se eu estou segurando o botão de pular, e isso daqui é na hora que eu comecei a apertar o botão de pular. Então eu mando lá para a minha máquina de estados esses estímulos. E o outro estímulo que eu tenho é saber se a pessoa está no chão ou não está no chão. Para eu saber se ela está no chão, se está ou não está no chão, eu poderia simplesmente testar a altura do personagem. Se o personagem está numa altura baixa, é porque ele está no chão. Por que isso não ia dar certo? Porque eu tenho as plataformas, e as plataformas têm alturas diferentes. Então eu não posso simplesmente testar a altura do personagem. Eu tenho que testar realmente se tem um chão embaixo dele. Então, para testar se tem um chão embaixo, eu uso o Raycast. Eu já mostrei para vocês no outro vídeo como é que se usa o Raycast. O Raycast, ele traça um raio. Ele vai traçar um raio a partir da posição do personagem, e esse raio vai apontar para baixo. E o comprimento desse raio vai ser 51. Então, 0,51. O cubo, ele tem 1 de altura. Então, metade do cubo seria 0,5. Como a minha posição está lá no centro do cubo, eu vou apontar 0,5 para baixo e eu vou dar aqui uma folguinha, eu vou dar um pouquinho a mais, 0,51, que é justamente para ele testar para ver se vai ter alguma colisão ali para baixo. Então eu jogo um raio a partir do centro do cubo, apontando para baixo, com comprimento 0,51, que é para ele tentar detectar uma colisão. Se deu verdadeiro, ele vai setar como sendo verdadeiro. Se deu falso, ele vai setar como sendo falso. Então aqui é como eu mando os 3 estímulos lá para a minha máquina de estados. O estímulo de segurar o botão, o estímulo de apertar o botão pela primeira vez e o estímulo se está ou não está no chão. E agora a parte física. Como é que eu faço o personagem se movimentar usando física? Eu começo aqui com a parte horizontal, ou seja, esse velocity é a minha global,
ela vai ser a minha nova velocidade. Eu vou setar ela para que ela seja a minha nova velocidade. Então eu começo setando as componentes horizontais. Então eu vou ter o speed, que vai ser o meu parâmetro da velocidade horizontal. Eu vou colocar que a minha velocidade vai ser o speed vezes, se eu olhar aqui, olha, eu tenho o eixo vertical apontando para frente, mais, se eu abrir aqui, olha, o eixo horizontal de input vezes o vetor da direita. Então eu vou pegar aqui um input, né? Vou pegar o que a pessoa está segurando no joystick, na direção vertical, na direção horizontal do joystick. Vou multiplicar pelos vetores para frente e para o lado. Isso daqui vai me dar um vetor. Esse vetor eu tenho que ter cuidado que esse vetor pode ser maior do que 1. Se eu apertar na diagonal, eu vou ter uma coisa maior do que 1. Eu não quero que ele seja maior do que 1. Então eu vou usar essa função aqui, ó, clamp magnitude. Essa clamp magnitude significa que se for maior do que 1, é para reduzir para 1. Então eu coloco aqui, ó, se for maior do que 1, ele vai reduzir aqui para 1, tá vendo? Então eu vou ter esse vetor, que é de acordo com os inputs, ele vai me dar esse vetor e eu vou limitar o tamanho desse vetor para 1 e depois vou multiplicar esse vetor pela velocidade que eu quero que ande. Então beleza, fiz só a parte horizontal, a parte vertical dessa velocidade está zerada. Vou agora fazer a parte vertical da velocidade. Então eu vou testar, se tiver na hora de aplicar o impulso, se tiver setado, se tiver engatilhado o impulso, eu vou falar que a minha velocidade, a componente y, que é a componente para cima, vai ser igual ao impulso. Ou seja, aplica o impulso na velocidade e desarma o gatilho. Então eu setei a velocidade e desarmei o gatilho. Se o gatilho não está armado, simplesmente eu vou falar, olha, a velocidade é a velocidade que tinha antes. Então vou pegar aqui o rigid body, a velocidade componente y. Então se tem o gatilho, muda a velocidade para o impulso. Se não tem o gatilho, mantém a velocidade que tinha antes. Eu vou fazer uma outra limitação aqui, olha, da mesma forma que eu limitei esse vetor aqui, eu vou limitar essa componente também. Ó. Eu faço aqui o clamp, que ele limita a minha velocidade. Então eu vou falar que a minha velocidade sempre, no máximo, ela vai valer o impulso. Então ela tem que ficar entre menos impulso e mais impulso. Por quê? Porque eu não quero que o personagem caia e fique caindo e aumentando infinitamente a velocidade dele. Eu quero que a velocidade de queda dele tenha um limite. Então o limite vai ser o próprio impulso. Então eu vou limitar a minha velocidade vertical como sendo o meu impulso. É importante eu limitar essa velocidade vertical, porque se eu começo a cair e eu começo a cair muito rápido, quando eu bater no chão, eu vou furar o chão, porque ele está indo muito rápido. A detecção de colisão vai falhar e ele vai furar o chão. Então eu vou limitar aqui a minha velocidade vertical. Então, configurei a velocidade horizontal, configurei a velocidade vertical, eu vou atualizar o meu rigid body, vou atualizar a velocidade do meu rigid body com a minha nova velocidade. Atualizei aqui. Essa velocity é a global, é a pública, e essa RB.velocidade é a velocidade de fato do meu corpo rígido. Então aqui foi o meu controle de velocidades. Agora eu vou aplicar a força da gravidade. Então eu vou dar aqui um RB.addForce Gravity, que é uma pública que eu vou controlar, e apontando para baixo. Adicionei a força da gravidade porque eu desmarquei para o Unity, não estou deixando o Unity colocar a gravidade. Então eu mesmo que estou colocando a gravidade aqui, e caso ele esteja segurando o botão, né, caso aquela booleana Jump Force esteja setada, ele vai aplicar uma força para cima. O valor dessa força vai ser metade da gravidade, então ele vai aplicar metade da gravidade para cima, caso eu esteja segurando o botão, caso eu esteja no meio de um pulo. Isso vai fazer com que ele pule mais alto. Então, no pulo baixo, eu vou ter a força total da gravidade, que é 80. No pulo alto, vai reduzir pela metade. Você vai ter aqui uma gravidade, metade da gravidade apontando para cima, então vai reduzir pela metade a minha gravidade. Então, pulo baixo vai ser 80 a gravidade,
pulo alto efetivamente vai ser 40. Então esse daqui é o meu controlador do pulo. Com isso a gente conclui aqui a nossa videoaula sobre o pulo duplo. A gente tem aqui o personagem, aperto o botão, enquanto eu estou segurando, ele reduz a velocidade, ele reduz a gravidade. Se eu der só um toquinho é a gravidade total. E aqui, olha, eu consigo enxergar, se eu olhar aqui na velocidade, olha, eu consigo enxergar quais são os valores da velocidade. Se eu andar em diagonal, olha, ele limita a magnitude. E se eu pular e ficar em queda livre, olha, eu vou dar um pulo e vou ficar em queda livre, eu vou ver também aqui, ó, que a minha velocidade vertical ela fica limitada. É importante limitar isso, como eu falei, que é para ele não furar o chão. Então aqui a gente conclui a nossa aula sobre pulo duplo. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar na sala de aula ou podem mandar um e-mail que eu respondo para vocês.